Leilão de imóveis é uma coisa que dá muito trabalho, que você precisa aprender muito, que você precisa dedicar muito tempo, e aí é por isso que eu não consigo me dedicar a isso. Eu não tenho tempo suficiente, eu não consigo fazer isso e eu vou deixar passar. Essa é, não necessariamente, não diretamente, geralmente as pessoas não têm tanta coragem de falar que vão desistir de algo, mas essa é sempre uma desculpa comum de que as pessoas não têm tempo, que é muita coisa para você arrematar um imóvel. Então elas desistem. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, com o objetivo de que você possa implementar uma rotina para que você possa arrematar um imóvel de leilão em 2025, mesmo que você tenha um trabalho, como acho que 90% da população, mesmo que você tenha responsabilidades. É isso que a gente vai falar no vídeo hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Edwards Miranda. Esse vídeo aqui é feito sem roteiro, sem edição, aqui no meu escritório, com um objetivo único e simples de que você aprenda a arrematar imóveis de leilão e você possa fazer isso para que você alcance os seus objetivos, seja eles de liberdade financeira, renda extra, não importa. Eu acho que o leilão de imóvel é um caminho muito útil para todas as pessoas que querem mudar de vida. Então é disso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de leilões de imóveis, é uma coisa importante que eu tenho que te falar. O leilão de imóvel, ele não é por si só um investimento. Na verdade, ele é um trabalho. E quando eu digo isso, isso gera um certo tipo de medo nas pessoas, porque elas sempre falam assim, pô, Edwards, mas eu já tenho um trabalho. Eu acho que eu não vou ter tempo para fazer tudo isso. E por que eu gosto de salientar que leilão de imóvel é um trabalho? Porque você precisa entender, para você ter um alinhamento de expectativa muito claro, de que não é como você chegar, colocar um dinheiro e as coisas vão acontecer sozinho. O imóvel que você está comprando, esse sim é um investimento. Mas o caminho a qual você comprou esse imóvel, que é o leilão, é um trabalho. Mas um trabalho como muitos outros que você pode iniciar de uma forma part-time. Você pode começar e à medida que isso for te dando mais rentabilidade, for te dando mais dinheiro, você pode escolher seguir só com ele. Esse é o caminho de muitas pessoas. Mas antes da gente chegar nisso especificamente, o que você precisa colocar no seu radar para você participar de um leilão de imóvel? Cara, o leilão de imóvel eu gosto de separar em três grandes partes, grandes blocos, vamos dizer assim. A pré-arrematação, ou seja, é antes de você arrematar, o leilão em si e após a arrematação. Esses três blocos contemplam ali o início até o final, de você ter um imóvel no seu nome pronto já para alugar ou vender. Então, vamos por etapas. O que você precisa fazer na pré-arrematação? Na pré-arrematação, a gente está falando de você procurar um imóvel. Encontrando ele, você analisa esse imóvel para saber se vale a pena você arrematar ou não, se você vai conseguir vender ou não. Depois, você vai para o leilão. No leilão, você vai participar efetivamente, vai ter um dia específico, uma hora específica, e aí você vai participar desse leilão. E após a arrematação, é transferência de propriedade, desocupação, reforma, então aluguel e venda. Aí você vai falar, pô, isso é coisa pra caramba. Sim e não. Porque de fato, existem bastante etapas a serem cumpridas, porém é algo que você consegue ir fazendo à medida que o tempo vai passando, porque as coisas não acontecem de forma geral. Eu digo para você que a parte mais importante que você precisa criar uma rotina é quando a gente fala de pré-arrematação, que é efetivamente essa análise do imóvel. O que seria a análise do imóvel? Você encontra um imóvel, você lê o edital dele, você lê a matrícula dele, você lê processos envolvidos no imóvel e você faz os cálculos financeiros para saber se vale a pena você arrematar ou não. Essas etapas, elas vão cobrar de você, eu diria que 90% de todo o tempo envolvido em leilão. A maior parte do tempo você vai estar analisando. Então, por isso que é um medo das pessoas, só que eu digo que você não precisa de tanto tempo. E eu já te adianto, se você tiver 4 horas semanais, você consegue ter uma vivência de leilão. Pedro, de onde você tirou esse momento? Essa quantidade de horas foi especificamente
aquilo que eu vivi por 3 anos fazendo. Então, depois que eu aprendi a arrematar, eu aprendi os processos a serem feitos, eu aprendi o que eu tinha que procurar no edital, eu aprendi o que eu tinha que olhar na matrícula, eu aprendi como olhar a questão dos processos e depois fazer a viabilidade financeira. Eu gastava 4 horas por semana, numa sexta-feira, para analisar os imóveis e separar aqueles que eu ia participar do leilão ou não. A participação do leilão durava coisa de 20 minutos por semana, meia hora por semana. A parte de pós-arrematação eram tarefas soltas, porque primeiro você vai falar com o cartório, por telefone, aí depois você fala com o banco, e aí algum tempo depois você fala com alguém que está no imóvel para desocupar, depois de um tempo você fala com corretores. Então, a pré-arrematação é a parte que vai te tomar tempo. E você precisa de 4 horas. Como é que você faz essas 4 horas renderem? Então, depois que você aprendeu a arrematar imóvel de leilão, depois que você aprendeu o passo a passo do que você precisa fazer, e aqui eu já abro um parênteses se você quiser aprender isso, tem um link na descrição da jornada do arrematante. Cara, em 3 horas você aprende o básico de tudo que você precisa, de todas essas etapas, tanto da pré-arrematação quanto da pós-arrematação, para você começar a aplicar. Aí com esse conhecimento, você vai entrar nessa etapa aqui que eu vou te falar agora. Você vai separar pelo menos 5 cidades de atuação. Edwards, por que 5? Cara, é para dar um número mínimo. Porque você quer otimizar tempo, então a gente está criando um processo aqui de análise de imóvel. Então, escolhendo 5 cidades vai fazer com que nessas 4 horas que você vai ter por semana, você utilize elas tendo o máximo de imóveis possíveis. Edwards, essas 4 horas eu preciso ser no mesmo dia? Não. Pode ser 1 hora por dia. Você pode pegar num dia específico e fazer todos de uma vez. Eu gostava de fazer isso tudo numa sexta. Chegava a sexta de manhã no escritório, começava 9 horas da manhã mais ou menos, e até ali por volta de 1 hora da tarde, que era a hora que eu saía para o almoço. Simples assim. Você vai escolher essas 5 cidades. Essas 5 cidades não precisa necessariamente ser algo perto onde você mora. Minha sugestão para você é que você escolha cidades que estejam ao entorno de uma grande região metropolitana. Isso vai te ajudar a comprar imóveis mais baratos sem tanta concorrência, fechado? Escolha essas 5 cidades, pronto. Toda sexta-feira, ou o dia que você escolher, você vai entrar num site chamado app.arremata.ai. Eu vou deixar o link na descrição. Ele é um agregador de leilão, então você consegue pesquisar ali todos os imóveis que estão em leilão da Caixa Econômica Federal. E lá você vai escolher, vai filtrar essas 5 cidades que você colocou. E aí você vai analisar todos os imóveis que estão a leilão naquelas 5 cidades. Então vai ter semana que você vai ter mais imóveis, vai ter semana que você vai ter menos imóveis, não tem problema. O que você já analisou, você vai fazer ali a parte de edital. Então o que eu fazia? Pegava, por exemplo, vamos supor que só uma cidade, para ficar fácil o exemplo, para vocês entenderem. Peguei lá da cidade, aí tinha 10 imóveis, então eu pego o imóvel 1, vejo o edital. O edital foi bom, ou seja, o edital está favorável para aquilo que eu preciso, então ele passou no crivo, vai para a próxima etapa. Se aquele imóvel não passou no crivo do edital, eu já jogo ele fora, eu não vou utilizar mais. Passou pelo edital, vai para a matrícula. Olhei na matrícula o que eu tinha que olhar. Passou no crivo, vai para a próxima etapa. Não passou, já corto ele dali e pego o outro imóvel. Passou da matrícula, eu vejo os processos. Vi os processos, passou no crivo, ótimo. Não passou no crivo, corto. Passou dos processos, aí eu vejo a viabilidade financeira. Eu faço as contas. Fiz as contas, passou, ótimo, irei participar desse leilão. Não passou, jogo fora, procuro outro imóvel. Por isso que é bom você ter esse processo. Então eu pegava assim, as 5 cidades. Pegava a primeira cidade. Ah, beleza. De 10 imóveis que tinha nessa primeira cidade, somente 2 eu vou participar do leilão. Os restantes foi para longe. Pô, ainda tenho tempo das 4 horas que eu separei, vou para a segunda cidade. Ah, só tinha 2 imóveis, nem foi bom. Vou para a terceira cidade. E vai separando. À medida que você vai fazendo isso com o tempo, você vai ficando mais rápido. E você vai tendo imóveis, ou leilões de imóveis para você participar todas as semanas. Foi assim que aconteceu. Na primeira vez que eu fiz, eu tinha um imóvel para participar. Coisa de final de mês.
Segunda vez que eu fiz, surgiu mais alguns imóveis. Então foi tendo pequenas novas oportunidades. E é assim que você vai fazendo. Com apenas 4 horas por semana você consegue aplicar um sistema como esse. E você vai separando. Você separa esses imóveis em pastinhas, você separa esses imóveis numa planilha, com a data específica para você participar. Então eu separava numa planilha o imóvel, qual era o lance mínimo que ele tinha, qual era a expectativa de lucro que eu teria e qual era a data do leilão. Então eu organizava, na semana que vem eu tenho esse leilão para participar. Ia lá, me cadastrava no site, fazia tudo passo a passo. Você percebe que, na verdade, é muito mais importante você ter um bom sistema. E quando eu digo sistema, eu estou querendo dizer de você ter um processo definido para você participar desses leilões. Não é algo difícil, não é algo que vai inviabilizar a sua vida. Sim, você vai ter que fazer isso depois do seu trabalho, se você trabalha. Sim, você vai ter que gastar um pouco de tempo de lazer, mas vamos ser sinceros, tudo que vale a pena tem um preço. Dá trabalho fazer isso? Não. Mas dá trabalho também ter que depender do INSS. Dá trabalho você trabalhar de CLT? Tudo isso dá trabalho. Aí você pode escolher o seu trabalho, o seu difícil. Eu acho que com esse sistema você realmente consegue aplicar todas essas situações do leilão de imóveis. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a você começar a aplicar desde já esses métodos. Os links que eu falei estão tudo aqui na descrição. Eu te espero numa próxima oportunidade. Aquele abraço. Valeu!